Oi, gente! Essa é a Anne, é a minha bagunceira. Ela gosta muito de assistir os vídeos e participar dos vídeos, né, meu amor? Às vezes ela gosta de latir, porque ela também gosta de falar nos vídeos. E às vezes a mamãe fica brava quando ela late. Mas a mamãe ama muito ela, né, Anne? A mamãe ama muito, eu amo muito. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Então agora eu vou deixar a Anne aqui pra ela me assistir, porque ela adora assistir os vídeos do canal, né, Anne? O vídeo de hoje não poderia ser mais especial do que com a presença da Anne, né? O vídeo de hoje, ele é o verdadeiro motivo pelo qual eu comecei o TikTok da avó e o Instagram e o Kawaii e agora o YouTube. Eu não tinha percebido isso até esses dias. Eu não tinha percebido que o motivo de eu ter começado esse projeto foram os meus afilhados. E eu tinha que gravar esse vídeo para agradecer eles. Então, a melhor coisa a fazer é trazer a Anne para participar do vídeo, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol. Para quem não sabe, eu tenho 3 afilhados, que é a Cat, a Letícia e o Derek. Esses 3 afilhados, eles apareceram num momento que eu tava precisando muito de uma distração, sabe? Eu tava muito, sei lá, não tava bem, sabe? Não tava legal. E tava numa fase em que eu estava me auto-sabotando, que eu estava me questionando se eu tava fazendo as coisas certas, sabe? Porque tava acontecendo muita bagunça na minha vida, muitos problemas. Eu tava me sentindo assim, incapaz, eu tava me sabotando e isso estava começando a contaminar a minha religião, né? Que é algo que eu amo tanto. Quando eu vou pra gira, eu sempre deixo a entidade trabalhar e fico admirando o trabalho delas. E eu via que as entidades, elas tinham muito carinho por algumas pessoas em específico. Todas as minhas entidades sempre escolhem uma pessoa para acolher, pra ajudar, para cuidar, eu não sei explicar o que é. E aí eu tinha reparado que algumas entidades minhas pegavam muito no pé de umas certas pessoas. E aí eu não me lembro se foi essas pessoas que tiveram a iniciativa de chegar até mim e pedir para eu ser madrinha, ou se fui eu que comentei, ou se foi a entidade, eu não me lembro, eu esqueci. Mas eu me lembro que acho que foi a Letícia. Eu acho que foi a Letícia que me pediu para eu ser madrinha, é verdade. Ai, que linda! Eu me lembro que a Letícia pediu pra eu ser madrinha, e aí eu tava toda feliz comentando, e a Kathleen descobriu isso e pediu também, e aí depois já veio o Derek, e aí eu virei a madrinha dos 3. E foi assim que tudo começou. Nesse período em que eu virei a madrinha deles, não é oficial, a gente não fez nada, né, nenhuma consagração na Umbanda, mas eu virei a madrinha deles, e é isso. Nesse momento que eu recebi o convite de ser a madrinha deles, e recebi essa responsabilidade, eu percebi que eu não podia apenas levar o nome de madrinha, eu tinha que realmente ser uma boa madrinha. Então eu tinha que aprender o que é ser uma madrinha. E, bom, pela minha experiência, padrinho, madrinha são pessoas que acolhem, que cuidam, que protegem. Pelo menos é isso que o seu cobra me ensinaram, que a dona Mulamo e a Gerê me ensinaram. Então eu tinha que ser a referência deles, porque se eles me escolheram para ser madrinha, porque eles acreditavam que eu sou, né? Não morri, eu sou uma pessoa do bem, que eu sou um exemplo, que eu posso agregar conhecimento. E aí, quando caiu a ficha, falei, nossa, que responsabilidade, porque até então eu tinha aceitado ser madrinha só para ensinar eles, né? Tipo, não que eu saiba tudo, mas eu ia ensinar eles o que eu sabia, né? O que eu aprendi com o seu cobra, eu ia transmitir pra eles. Até o seu cobra ficou muito feliz quando soube, que era o que o seu cobra queria, que eu ensinasse as outras pessoas e não que guardasse os ensinamentos pra mim. Mas ele não tinha me falado isso, partiu de mim, e aí ele ficou com muito orgulho. Quando eu percebi o peso da responsabilidade, eu falei assim, cara, eu preciso ser o exemplo deles. Principalmente porque eles vinham com perguntas que eu não sabia o que fazer, sabe? Que nem uma vez me perguntaram assim, se eu tomar uma bebida, eu posso acender a vela?
Na minha cabeça, não pode, mas aí eu fico me perguntando, e agora? Eu tenho autoridade pra dizer se pode ou não pode? E eu me vi assim, tipo, o que eu faço, sabe? Que responsabilidade, que medo. Eu fiquei tão empolgada e aceitei e não pensei nisso, sabe? E aí foi aí que tudo começou. Eu queria ser o exemplo deles, então eu comecei a me esforçar pra ser um exemplo de verdade, pra fazer as coisas corretamente. Não que eu não fizesse, mas todo mundo dá uma vacilada de vez em quando. E eu não queria que eles tivessem essa experiência com a madrinha deles. Se eles viram um potencial em mim, era porque eu tenho algo a ensinar e eu queria manter esse sentimento com eles. Então eu passei a estudar para aprender mais sobre a religião, aprender coisas que eu não sabia. Passei a me conectar mais com as minhas entidades e passei a me aproximar mais com meu Pai de Santo. Que daí era como se eu fosse um braço do meu Pai de Santo. Então, por exemplo, eles me faziam uma pergunta que eu não sabia. Se eu conseguia perguntar para as minhas entidades, quando era uma coisa simples, eu passava direto para os meus afiliados. Quando era algo mais complexo, eu perguntava para o meu Pai de Santo se estava tudo bem em passar essa informação. E aos poucos eu fui criando mais confiança em mim mesma. Eu fui aos poucos acreditando na minha capacidade. Então os meus afiliados, eles pensam que eu ajudo eles, mas eles não sabem que eles me ajudam muito mais. Porque esse conhecimento que eu trazia para eles, qualquer um podia falar. O Christian podia falar, a Vanessa podia falar, o Palhau podia falar, qualquer pessoa podia falar. Mas eu não queria ser só um livro com conhecimento. Eu queria trazer amor, eu queria me aproximar deles e cuidar de verdade deles. Tanto que seu Cobra briga muito comigo sobre isso, porque eu não posso pegar a dor que eles estão sentindo e passar pra mim, porque daí eu vou ficar doente. Eu tenho que aconselhar eles para que eles aprendam a resolver o problema deles e amadurecer. E isso me ajudou a amadurecer também. Então, conforme a gente foi conversando, eu fui aprendendo um pouco sobre a macumba, que eu gosto tanto, e fui conhecendo melhor eles, e fui conhecendo a vida deles, a rotina deles. Eu fui criando um carinho muito especial por cada um. Hoje eu tenho um problema de memória, então eu tenho dificuldade de lembrar de quando eu tenho que mandar mensagem. Mas eu sempre busco mandar mensagem pelo menos uma vez por semana para saber como eles estão. Então, na época da quaresma, eu mando mensagem falando, gente, vamos cuidar, vamos acender as velhinhas. Eu tô sempre assim, me preocupando com eles. E isso foi muito bom pra mim. Porque a Carol de antes, ela não era muito apegada aos sentimentos com as pessoas. Porque a Carol de antes era muito frustrada, então não se aproximava muito das pessoas. A Carol de antes criou uma barreira para que não se machucasse. E no momento em que as minhas entidades me mostraram que eu precisava acolher eles e cuidar deles, eu senti que eu fui acolhida também. E conforme eu fui conhecendo a história de vida deles, eu fui percebendo que eles são pessoas maravilhosas. Que cada um tem algo que os define, que os torna único. E aí, como a Dona Mulambo falou pra mim, né, que eu tinha que ser para fazer, e eu percebia que eu estava sendo o exemplo deles, eu passei a ser realmente o exemplo, fazer coisas certas, para que eles me enxergassem como um exemplo bom, porque eu quero que eles tenham um caminho bom, sabe? E o engraçado é que o jeito que eu conheci eles foi muito especial. Cada um deles tem uma história comigo. A Kathleen é a minha afilhada mais velha, Cat. Mais velha eu digo assim porque eles são muito novinhos. E eu conhecia ela da primeira vez que eu fui pro terreiro, porque eu comecei no terreiro, aí eu tive alguns problemas emocionais, me afastei e depois voltei. Então eu conheci ela quando eu fui pela primeira vez. E aí a gente tava no terreiro, nós duas saímos por problemas pessoais, eu voltei e aí ela voltou. E na primeira vez a gente não tinha muito contato. Na verdade, eu acho que a gente nem conversava, porque eu era muito quieta. Eu não falava com ninguém no terreiro. E eu fiquei muito feliz de ver a carinha dela quando eu voltei, porque eu não me senti tão sozinha, né? Afinal de contas, as outras pessoas que estavam lá eram pessoas novas, eu não conhecia eles. Então, eu não queria me sentir sozinha, e quando eu vi a carinha dela, eu falei, nossa, que bom! E aí a gente se aproximou, e eu gostei muito dela, porque ela é uma pessoa assim, muito fofinha, uma pessoa muito gentil, e ela é uma pessoa muito carinhosa. E quando a Dona Rosa conversou com ela e fez o atendimento dela, quem não sabe, eu sou uma médium semi-inconsciente.
Então algumas coisas eu lembro, outras coisas eu não lembro, mas se você fala pra mim do seu atendimento com a minha entidade, mesmo que eu não me lembre, a lembrança volta, porque no atendimento a lembrança tá na minha cabeça, só que ela é apagada, então se você falar eu vou relembrar. E aí a dona Rosa conversou com ela, minha pombogira cigana, fez lá os trabalhos delas lá, e a dona Rosa me mostrou uma coisa que eu não tinha visto nela. Eu acho que cada entidade minha me mostra uma coisa especial em cada pessoa. A dona Rosa me mostrou o quanto ela é uma pessoa batalhadora, uma menina esforçada, é uma menina guerreira, que ela tem muita força de vontade. Ela é uma pessoa que não desiste fácil das coisas. E eu senti como se eu precisasse estar com ela, acompanhando ela, sabe? E eu fiquei com esse sentimento guardado. Aí aconteceu, né, da gente se aproximar e eu virar madrinha dela. E ela foi a pessoa que mais veio atrás de mim pra tirar dúvidas e me perguntar as coisas. E assim, eu fico muito feliz. Porque a Cat, ela é uma menina que ela é muito responsável com a religião. Ela tem uma responsabilidade que me fascina, sabe? Às vezes eu até fico com vergonha porque ela é mais responsável que eu. E ela me ajuda muito a manter a minha responsabilidade com a religião. Ela acende as velhinhas toda semana, ela faz as orações, as firmezas, ela tem muita fé, muita esperança. E isso é algo que brilha dentro dela, que toda vez que a gente se conecta, parece que ela traz um pouquinho pra mim, sabe? Então, toda vez que a gente conversa e essa menina fala pra mim assim, ai, muito obrigada, você me ajuda, não sei o quê, eu penso, que menina boba, porque é ela que me ajuda. Eu gosto muito dela. Então, eu não tinha como não falar dela nesse vídeo, né? Não tinha como falar o quanto eu gosto dela e como a dona Rosa interferiu muito nisso. E pra vocês verem o quanto a Cat fez uma mudança na minha vida e o quanto eu sou grata por ela ser a minha afilhada. É engraçado, né? Eles não percebem, mas eles têm uma importância na nossa vida, na minha e na do Christian, que sem palavras pra descrever. E aí depois vem a Letícia, né? A minha menina. A Letícia é mais nova que a Cat, mas ela não é minha caçulinha, mas é uma menina linda. E quando eu conheci ela, na verdade, não fui bem eu que conheci ela, foi o Pedrinho. O Pedrinho é muito bagunceiro, né? Assim, ele é uma criança bagunceira pra caramba. E aí ele tinha vindo na gira, ele quase não vem, porque é a Mariazinha que gosta de brincar. E ele tinha vindo na gira pra brincar, e eu não me lembro o que aconteceu, mas tinha muito doce, era uma festa de areia, e eu sei que eu me lembro dele ter, sei lá, caído no chão, eu não sei, pulado no chão, na frente dela, e começou a fazer um monte de palhaçada com ela. E aí eu conseguia ver através dos olhos dele como ela tinha um coração enorme. E essa ingenuidade da criança é uma coisa assim que me cativa, sabe? Parecia que ela tinha essa ingenuidade de uma criança, né? Eu não sei explicar, foi lindo. Mas assim, a gente se manteve cada um na sua, né? E aí o tempo foi passando, a gente conversava um pouquinho aqui, conversava um pouquinho ali, porque eu sou muito reservada. Não parece, mas eu sou. E aí as minhas entidades sempre pegavam no pé dela, tanto dela, da Cat, do Derek, que queriam ficar ajudando eles a desenvolver, sempre pegavam muito no pé deles. E a Dona Sete, a Rainha das Encruzilhadas, ela tinha uma cisma com a Letícia, que toda vez que a Letícia tava na frente dela, ela catava a Letícia pra Cristo. Então eu fui, tipo, pegando um carinhozinho pela Letícia, né? E aí, em uma das últimas giras de Preto Velho, a avó, ela veio, ela tinha riscado ponto, mas até então eu não tinha dado atendimento, não tinha tido oportunidade. E era um dia muito especial pra mim, porque a minha avó é amiga de frente, então eu tava, assim, desesperada pra ver a avó trabalhar, sabe? E aí a avó falou com todo mundo da corrente, foi a coisa mais linda. E quando chegou na vez da Letícia, cara, como eu disse, eu sou semi-inconsciente, mas às vezes eu consigo ver as coisas. E quando a avó foi falar com a Letícia, juro pra vocês que eu não sabia o que a avó ia falar, eu nem sabia de onde a avó tirou aquilo, e eu ainda me perguntei, cara, será que a avó não tá pirando? Porque eu não conheço a Letícia, eu acho que isso não tem nada a ver. E aí quando a avó começou a falar e eu vi os olhos da Letícia saindo lágrimas, eu entendi que a avó tava falando de uma coisa muito profunda que a Carol não conhece. Eu percebi o quanto a Letícia é uma pessoa assim
que tem um sentimento, que é uma pessoa assim, sensível, sabe? Uma pessoa carinhosa, uma menina muito... Eu não sei explicar. Eu só sei dizer que a avó disse pra mim que a Letícia ela era muito parecida comigo na minha infância. Nós tivemos uma infância parecida e que eu precisava proteger ela, cuidar dela. E a avó nunca abriu detalhes, né, de como foi a vida dela. Eu sei de algumas coisas porque a Letícia me conta e tal, mas também não vou expor porque é a vida da Letícia. Mas eu sei que depois daquele dia que a avó me contou, eu passei a olhar a Letícia com outros olhos, sabe? E ao longo do tempo que a gente foi se conhecendo, eu percebi o quanto ela é uma menina brilhante, cheia de sonhos, cheia de vontade. Às vezes precisa de um chacoalhãozinho, um empurrãozinho pra deixar a tristeza embora, mas é uma menina tão linda, sabe? Então foi um presente da avó pra mim. Eu sinto assim que eles são os meus presentes. E eu não posso esquecer de falar de uma pessoa bem importante, que é o Derek. Eu deixei o Derek pra falar por último, porque ele é o meu caçulinha. O Derek, ele é um menino de ouro. Eu sempre falo isso pra ele. Eu não sei se eu já expliquei pra ele. Às vezes parece até que eu tô puxando saco. E de certa forma eu tenho que puxar saco, porque quem disse pra mim que... Na verdade, sim, eu tenho que puxar saco porque a Mariazinha da Calunga disse que é a madrinha dele. Ela falou que ele ia ser o afilhado dela. Então, eu tenho medo da menina, então eu obedeço ela. Mas mesmo assim, eu tenho um carinho muito especial por ele. Porque o Derek, desde o dia que eu conheci ele sempre foi um menino muito bondoso e gentil. Acho que no dia que eu conheci ele, eu tava muito estressada. Eu tava assim, cão chupando manga, tava virada no saci. Então eu já tava virado satanás, porque eu não tinha dormido na minha casa e eu tenho dificuldade de dormir fora de casa. Quando eu acordei, tinha muita gente naquela casa e eu tô acostumada a acordar e ficar quieta e era muita falação, então, tipo assim, eu fiquei meio zonza, sabe? E aí eu cheguei lá, uma bagunça, e eu gosto de organização. Quando vai ter recolhimento terreiro, é uma loucura, porque tem que fazer tudo correndo pra dar tempo. E nem sempre tem muitas pessoas pra ajudar, então é complicado. E eu fico nervosa. Toda vez que tem festa ou recolhimento, eu fico muito nervosa. Tanto que um dia a Dona Mulambo foi agradecer por eu ter participado da ajuda. Eu falei assim, Dona Mulambo, me desculpa, poderia ter feito melhor. Lembrei, era isso. Justamente a festa da Dona Mulambo. Isso é igual o computador velho, entendeu? Você liga o computador, espera e dá no tranco e daí funciona. Então, quando eu acordei, tinha muita falação, muita gente na minha cabeça e aí eu já comecei a ficar nervosa, já comecei a ficar, sabe, com falta de ar, minha cabeça começou a ficar girando, assim, me deu uma ansiedade. E aí a gente chegou no terreiro e aquela bagunça, e daí tinha criança brincando, e aí a vizinhança reclamando. Eu sei que eu fiquei maluca, sabe? Então isso me deixava louca. E aí, justo nesse dia, o Derek apareceu, coitado. E eu não me lembro, eu não me lembro o que aconteceu, mas eu lembro que deu um rolo lá com o caseiro do terreiro, que foi brigar com fulana, que tava aprontando. Eu sei que eu dei uma surtada e eu cheguei brigando com todo mundo e falei assim, eu tenho que ser a mãe de todo mundo aqui, tem que botar ordem nesse lugar, vocês têm que se comportar como gente adulta e não sei o que lá. Eu tava assim, ó, virada de satanás. Coitado do Derek, levou uma broncona. Aí eu me acalmei, respirei fundo, tomei um rapé. Aí quando percebi que eu tava muito nervosa, que tinha descontado a minha raiva neles, coitadinhos, eu cheguei e conversei com eles. E um deles que eu tinha descontado a raiva era o Derek. E aí eu falei, Derek, me desculpa, eu não podia fazer uma coisa dessa, descontar minha raiva nele. E aí eu falei que eu ia aplicar um rapé nele, se eu não me engano, tinha acontecido alguma coisa na vida dele, ele tava precisando de força, de coragem. E aí depois que eu apliquei, pasmem, eu abracei ele, porque, pra quem não sabe, agora eu estou melhor, mas antes eu tinha dificuldade de abraçar as pessoas. E eu fui aprendendo a ter mais contato físico por causa das minhas entidades, que gostam muito de abraçar as pessoas. Meu Deus. Então eu abracei ele, pedi desculpa pra ele, tananã. E aí, desse dia em diante, eu comecei a ter um carinho por ele. Porque eu comecei a observar que ele era um menino muito bonzinho. Ele sempre foi muito prestativo, sempre foi muito responsável com a religião. E depois eu fui conhecendo o Derek, não o Derek da Macumba, mas o Derek mesmo, que eu descobri que ele
que ele tem 17 anos, que trabalha para sustentar a casa, mora sozinho com os irmãos. Eu fui vendo o quanto esse menino é um menino muito responsável, muito batalhador, muito gentil, sabe? E isso foi me conquistando de um jeito que aí as minhas entidades ficavam me mostrando o jeitinho dele, a bondade dele, e eu contava pro Christian, e a gente ficava assim, nossa, ele é muito fofo, né? E aí eu criei, assim, um carinho por ele. Eu criei um carinho por ele. Porque eu tenho orgulho dele. Eu acho ele muito responsável. Eu não me lembro se ele pediu pra eu ser a madrinha dele, se foi a Mariazinha que pediu. Eu só sei que no final eu virei a madrinha dele. E eu fiquei muito feliz. Porque os meus 3 afilhados, eles são pessoas muito especiais na minha vida. Como eu já disse pra todos eles, se um dia acontecer de cada um ir pro seu canto, cada um ir pra um outro terreiro, vamos supor, não importa, eu vou ser a madrinha de vocês mesmo assim, porque eu gosto muito deles. E a vez que os meninos vieram aqui em casa e a gente fez um rolê, eu consegui ver o quanto eles são humildes, o quanto eles são gentios, sabe? E o que me faltava, eu acho que era essa humildade, esse jeito carinhoso de ser, de enxergar a vida com outros olhos. Porque eu vivi tanto numa bolha onde eu acreditava só naquilo que eu fui ensinada desde criança, que eu não imaginava as dificuldades da vida. Eu não imaginava que tinha pessoas que passavam por tanta dificuldade, coisas que eu nunca passei na minha vida. E eu enxerguei o quão batalhador são essas pessoas. Então, os meus afilhados, eles pensam que eu estou ajudando eles, mas é eles que estão me ajudando. E hoje, se eu tenho o canal no YouTube, se eu tenho o TikTok da avó, o Instagram, o Kawaii, é culpa deles. Mas é graças a Deus, porque eles insistiram em mim, porque eles acreditaram em mim, confiaram em mim. Então eu devo muito a eles. E por mim, eu vou caminhar com eles pelo resto da vida, porque o carinho que eu tenho por eles é um carinho assim que não tenho palavras. Ser madrinha pra mim é uma grande confirmação de que eu tô no caminho certo. E eu tenho muito orgulho dos meus afilhados, eu gosto muito deles, eu sou muito grata por eles terem me escolhido. Acho que eu já falei isso demais, mas é verdade, eu sou muito grata. E é uma responsabilidade enorme, não vou mentir. Às vezes eu tenho medo de passar a informação errada, às vezes eu tenho medo de ser o exemplo errado. Eu não quero frustrar eles, eu não quero deixar eles passar por dificuldades, mas pelo que eu aprendi com as entidades, às vezes, por mais difícil que seja eu ver eles passando por dificuldades, às vezes é importante eu deixar a pessoa errar para aprender com o erro. Então, eu tô aprendendo com eles a não ser tão coruja, que eu descobri com eles que eu sou uma mamãe coruja. E isso é legal, porque eles estão me ensinando a não ser tão coruja e deixar eles aprenderem com seus próprios erros a amadurecer. E isso é uma coisa que a espiritualidade pega muito em mim, porque eu não queria deixar que as pessoas errassem para elas não sofrerem. E hoje a espiritualidade me diz que eu tô ali para aconselhar e direcionar, mas quem escolhe o que vai fazer são eles. Não que eles estejam errando, mas é o direcionamento que a espiritualidade me passou. E é isso que eu tento passar para eles. É assim que eu aprendi com o seu 7, que é o meu padrinho, e é assim que eu quero ensinar eles, e é assim que eu quero ensinar quem mais quiser ser o meu afilhado. E eu tenho esse jeitinho meio bagunçado, né, parecendo uma criança, meio maluca, e as pessoas nunca me deram muita moral pra fazer alguma coisa, ninguém acreditava que eu ia ter responsabilidade. Tem 3 vidas na minha mão, 3 pessoas que conversam comigo, que desabafam comigo, que contam os seus sentimentos. São 3 pessoas que eu gosto muito e que eu sinto que eles acreditam em mim. Eu sinto que eles enxergam um potencial em mim. E isso me deixa muito feliz. Por mais que eu seja maluquinha, tenha TDAH, às vezes esqueça do mundo, mas eu sei que eles estão lá e que se eu precisar deles, eles sempre vão estar lá. Assim como eu sempre estarei lá por eles. Porque o meu carinho por eles é verdadeiro. E se você que está assistindo esse vídeo em algum momento pensar em ser madrinha de alguém ou receber o convite para ser madrinha, não só de Umbanda, mas madrinha no geral mesmo. Só aceite se você realmente quiser fazer a diferença na vida da outra pessoa. Se
você quiser ser o exemplo. Padrinho e madrinha são como se fosse a substituição do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe morrer, o vô e a avó morrer, quem que vai cuidar dos seus filhos? Os padrinhos. Hoje eu busco cuidar dos meus afilhados do jeitinho que eu sempre quis que cuidassem de mim. E eu sei que eu não sou perfeita, tenho muito a aprender, tenho muito a corrigir ainda, e eu tô aprendendo muita coisa com eles. Mas o fato de eu poder estar presente na vida deles e saber que de alguma forma eu tô fazendo a diferença na vida deles me deixa muito feliz. E eles não têm noção, eu falo, mas eles não têm noção do quanto eles me ajudam. Porque a minha fase mais depressiva foi a fase em que eles mais me ajudaram. Quando eu não queria saber de espiritualidade, que eu tava meio triste. Nossa, aí eles vinham com aquelas perguntas e eu tinha que me obrigar a ter contato com a mediunidade, e isso me forçava a não esquecer a espiritualidade. Então, eles foram e serão o meu elo com a espiritualidade. E eles são pessoas que são a prova viva de que eu sou capaz. Eles me mostram isso e eles me fazem sentir que eu sou capaz. E não que eu esteja colocando no peso da responsabilidade neles, não. Porque se um dia eles falarem que não querem mais que eu seja madrinha, tá tudo bem, é a opção deles, e eles têm que escolher o que é melhor pra eles. Mas enquanto eles colocam essa responsabilidade na minha mão, eu aceito com muita gratidão e eu realmente me empenho muito pra poder entregar pra eles aquilo que eles merecem, aquilo que eu acho que é o melhor pra eles. Eu quero mandar um beijo muito especial pra eles, um beijo muito grande pra minha filhada Kathleen, pra minha filhada Letícia e pro meu caçulinha Derek. A madrinha ama muito vocês. Eu quero que vocês saibam que mesmo que a madrinha leve uma semana pra mandar mensagem, a madrinha pensa em vocês toda semana. O TDAH da madrinha é complicado, mas a madrinha sempre reza por vocês, sempre pede para as entidades cuidarem de vocês, e que a madrinha tem uma gratidão enorme por vocês, porque vocês foram um motivo pelo qual eu estou aqui. E eu não vou desistir, tá bom? Se você que assistiu o vídeo gostou, não esqueça de curtir, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para elas conhecerem este canal. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, se tem alguma coisa que dá para melhorar, se tem alguma coisa que vocês acham legal eu trazer aqui pro canal. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.